Vale a pena aportar em Bradesco, Lipe? Fala pra mim se vale a pena. A ação está mais barata do que o preço considerado justo para ela. Mas olha que interessante, poucos sabem que Bradesco também paga todos os meses. Aí uns vão falar assim, quê? Como assim, Lipe? Bradesco paga todo mês? Sim, cara. Bradesco paga JCP todos os meses. E você provavelmente não sabia. Tá? Essas zonas aqui, ó, vermelhas, seriam os melhores pontos de entrada no papel de Bradesco nesses últimos anos, tá? Beleza? Então vamos seguir aqui para análise de Bradesco, que tem o ticker BBDC4 na Bolsa de Valores, e aquela pergunta que vira sempre corte. Vale a pena aportar em Bradesco, Lipe? Fala para mim se vale a pena. É isso que a gente vai ver nessa live de hoje. Vamos que vamos! Vamos começar de fundamentos novamente, tá? A última análise de hoje, falando sobre Bradesco, tá? A ação ela fechou sexta-feira valendo R$ 14,77, uma alta de 4,75%, uma movimentação bem agressiva na última sexta-feira, devido a todos esses fatores que eu já falei. A gente teve uma mínima nas últimas 52 semanas, ou 12 meses, de R$ 12,31 e uma máxima de R$ 17,67. Beleza, Lipe, um yield interessante, acima de 6%, como a gente já havia falado anteriormente. Então, um yield dentro daquele considerado plausível para uma empresa. E a gente tem uma desvalorização de 16% nos últimos 12 meses. Opa, se tem desvalorização de 16%, será que está em promoção, Lipe? Fala para mim. Bom, é isso que a gente vai ver. Galera, nesse vídeo, nessa live de hoje. Bom, falando um pouquinho mais sobre alguns indicadores, a gente tem um PVP de 0,90. Ou seja, a ação está mais barata do que o preço considerado justo para ela. Ou seja, está numa espécie de promoção em seu valor atual, tá? E qual que é o valor patrimonial ou o valor justo dela, Lipe? Sob a ótica fundamentalista, R$ 15,64. Beleza, e quanto ela está custando hoje? Bom, pregão de sexta, R$ 14,77. Beleza? Então, a gente tem, como a gente já havia falado, um yield interessante, 7%, e um PL de 9,23. Um PL interessante, inclusive abaixo de 10, né? Que estaria dentro, digamos, de uma espécie de segurança quando o alvo nosso de análise é esse indicador preço sobre lucro, tá? Então, está acima de 10, está abaixo de 10 nesse indicador preço sobre lucro, ou seja, está dentro da zona aceitável tanto para Benjamin Graham como para Luiz Barsi e Décio Bazin, beleza? Que são especialistas aí que a gente considera e acompanha bastante no mercado, beleza? Vamos analisar agora a questão de dividendos de JCP, galera. Olha só, eu tenho Bradesco, tá? Só para vocês saberem, eu tenho Bradesco na carteira. Olha que interessante, né? Muitos falam de fundos imobiliários também. E lógico que eles são uma excelente modalidade também de investimentos, tá? Eles pagam aí todos os meses, tem uma renda passiva. Mas olha que interessante, poucos sabem que Bradesco também paga todos os meses. Aí uns vão falar assim, quê? Como assim, Lipe? Bradesco paga todo mês? Sim, cara. Bradesco paga JCP todos os meses. E você provavelmente não sabia. Ou muitos que estão vendo essa live agora vão falar, pô, não sabia que Bradesco pagava JCP todos os meses do ano. Tá? E aqui você tem um mapa de calor dos dividendos, conforme vocês estão vendo aqui, preenchido todos os meses, tá? E 2024, inclusive, com um okzinho aqui já em janeiro, ou seja, já tem previsão para janeiro de 2024 começar
e continuar pagando, tá? Então, logicamente, a gente tem aqui a previsão do JCP, todos os meses, tá? Listados aqui de janeiro a dezembro. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o quê? Sobre análise gráfica de Bradesco, preço, quais são as minhas zonas de aporte, o que eu estou fazendo no papel. Bom, é isso que eu quero que você saiba nesse momento. Muita gente, galera, na internet só vai compartilhar esse tipo de informação em conteúdos pagos, conteúdos que você precisa pagar para o YouTuber, tá? Esse tipo de análise. Então, assim, eu peço por gentileza, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Pô, compartilha esse vídeo, não custa nada você compartilhar com um amigo seu que quer começar a investir, tá? Para ajudar o meu trabalho. É só isso que eu te peço, beleza? Então a gente vai falar de graça no 0800 agora sobre a análise de preço de Bradesco, tá? Inclusive eu já tenho o gráfico aqui aberto, não sei nem para que eu estou abrindo novamente. Vamos lá. Bom, eu sei que você está vendo bastante coisa, bastante desenho aqui na tela. Inclusive o Nando aqui e o Anderson estão falando aqui na live, eu não sabia. E assim, acredito que, vamos botar aí, mais da metade das pessoas que estão vendo essa live provavelmente não sabiam que o Bradesco paga JCP todos os meses, né? Mas isso que é bacana, isso que é interessante, porque eu vejo que a live está sendo útil para a galera que está assistindo também, tá? Então, vamos lá, análise de Bradesco, tá? Aqui você tem um gráfico semanal. A gente vê que, sim, galera, sim, a ação de Bradesco vinha numa tomada de alta desde 2011, crescendo bastante, mas chega num determinado patamar de preço, aqui na faixa de R$ 24,75, ela para de subir. E aí, o que acontece? O que acontece aqui? Nessa movimentação aqui agressiva de venda, pandemia, galera. Pandemia, justamente aqui, ó. Estão vendo essa movimentação aqui de baixo, ó? Essa queda sem limite, justamente pandemia, tá? Então, o que a gente teve? Uma correção agressiva do papel nessa época. E aí, a entrada do papel dentro dessa zona de preço, que eu vou até grifar aqui mais forte para vocês, tá? Vou grifar mais forte, vai ficar mais característico. Estão vendo aqui essa espécie de triângulo descendente? Justamente essa é a movimentação de Bradesco de 2018, mais ou menos. 2018 não, né? De 2020 até agora, novembro de 2023, e eu tô acompanhando isso de perto, porque eu sou acionista da empresa e porque eu também acompanho esses papéis de perto, tá? Bom, estão vendo essas zonas vermelhas aqui? Estão vendo essas zonas vermelhas aqui? Seriam os melhores pontos, tá? Essas zonas aqui, ó, vermelhas, seriam os melhores pontos de entrada no papel de Bradesco nesses últimos anos, tá? Isso não precisa ser nenhum gênio da lâmpada para deduzir, certo? Ok, sendo que eu comecei a investir no papel esse ano, e aí você vai falar, pô, Lipe, não é possível que você começou a aportar em Bradesco justamente nessa zona de preço aqui. Se você falar isso aí pra mim, você vai estar de brincadeira. Vai dizer que você conseguiu começar a investir em Bradesco nessa faixa de preço. E aí eu falo pra vocês, galera, que foi justamente nessa faixa de preço que eu peguei, porque eu já tinha construído esse gráfico, eu já tinha construído esse desenho em janeiro, tá? Justamente quando tava tocando essa zona de preço aqui, ó, janeiro, né? Aqui tá em janeiro, mais ou menos, tá? Onde eu tô fazendo essa bolinha amarela. Justamente aqui, galera, foi quando eu comecei a analisar o papel e eu já tinha esse desenho feito. E aí eu pensei o seguinte, bom, essa zona de preço aqui, ela já foi repetida aqui e aqui, tá? Em duas épocas distintas, por que não ela não se repetiria novamente? E aí eu comecei a investir no papel de Bradesco, nessa faixa entre 13
e R$14, tá? Dentro dessa zona de preço aqui, desse intervalo. Beleza? Então, olha só, galera, que interessante. A gente teve uma movimentação de preço em Bradesco. A gente teve uma movimentação de preço em Bradesco nessas últimas semanas, que chegou novamente nessa zona vermelha, nessa zona aqui de aporte, na minha concepção, tá? E aí, galera, estão vendo essa faixa de preço aqui, ó? R$14,01. 14,01. Pronto, consegui marcar. Foi a zona de preço que eu aportei essa semana. Beleza? E isso eu digo para vocês com toda a sinceridade, tá? Eu aportei justamente aqui porque, primeiro, eu estava com o meu dinheiro do aporte separado. Segundo, que eu estava esperando justamente atingir essa zona de preço, que é a minha zona de aporte em Bradesco, para aportar de forma estratégica. Tá bom, Lipe, mas isso quer dizer que o papel não pode vir aqui embaixo novamente? Não, não quer dizer isso. Pelo contrário, galera, ele pode sim tocar essa região aqui de baixo, ó, que seria a melhor região possível para a gente aportar. Tá, Lipe, que faixa de preço é essa? Me fala para mim. Me fala aí. Me fala aí. Me fala para mim não dá, né? Fala para mim. Que faixa de preço é essa? Bom, essa faixa aqui, galera, entre 12,88 e 13,80 seria uma faixa de preço muito boa para o papel, tá? Vou até ampliar mais um pouquinho aqui, galera, a zona de preço, ó. Fiquem atentos aí, ó. R$12,43 e R$13,80. É uma faixa de preço que eu tô de olho em Bradesco, tá? Seria uma zona de aporte interessante na minha concepção, galera. Mais uma vez eu falo, não é recomendação de compra nem de venda. Eu tô te falando a minha estratégia e aí você tem a liberdade de fazer o que você quiser no papel de BBDC4, que são as ações preferenciais de Bradesco. Tá bom, Lipe, já entendi que essa é a zona de aporte no papel, que pode ser esticada até aqui, né? Entendendo como essa zona roxa, a melhor zona de aporte no papel de Bradesco. E o que acontece, Lipe, se a gente tiver uma superação dessa zona de triângulo, se ele tiver uma continuação de alta, voltando aqui para casa dos R$19 aí, meus amigos, a gente vai ter simplesmente aportado nas melhores zonas de preço possíveis do papel para uma possível continuação de alta, tá? Agora, lógico, o mercado, ele dá dinheiro aos pacientes e retira o dinheiro dos impacientes. Tem uma frase que até diz que ele tira dinheiro dos impacientes e entrega aos pacientes, né? Justamente por conta disso, galera. Observem que essa análise que eu fiz é desde 2019. Ó, 19, 20, 21, 22, 23. A gente está falando de 5 anos de movimentação de preço. 5 anos de análise, tá? Então, isso é muito melhor do que qualquer day trade, do que qualquer swing trade, porque a gente está falando de uma análise de um período amplo da empresa, os últimos 5 anos. Então, eu preciso que você entenda que não é uma análise do dia de sexta-feira passada, é uma análise dos últimos 5 anos, tá? Então, é isso que eu quero que você compreenda nessa live. Então, galera, a minha estratégia em Bradesco é essa, aportes nessa região aqui, entre 12,43 e 13,80 até R$14, né? Conforme eu falei para vocês que eu aportei em R$14,01, que foi praticamente a mínima, né? Deixa eu até ver qual foi a mínima atingida. A mínima atingida essas últimas semanas foi 13,81, então eu aportei bem próximo à zona de 13,80, né? Eu aportei na faixa de preço de R$14,01, tá? E na sexta-feira o que aconteceu? Aquela explosão de preço, tá? Bom, tá bom, Lipe. Essa é a análise de Bradesco dos últimos 5 anos, num viés otimista. Mas e o viés pessimista? Bom, muita gente não gosta de ser pessimista, mas eu tenho que te falar o seguinte.
que essa figura, né, o triângulo descendente, ele geralmente é uma figura, deixa eu até desenhar separadamente, essa figura de triângulo descendente, galera, que é o que o Bradesco está fazendo ao longo desses últimos anos, geralmente é uma figura que se rompe para baixo e não para cima, tá? Então, qual seria a ideia ou qual seria a minha atitude se Bradesco cair para baixo desse triângulo aqui, ó? O que seria muito ruim para muitos, tá? Galera, simplesmente eu aportaria em locais estratégicos, tá? E aumentaria a minha posição porque eu estou visando o longo prazo, tá? E eu acredito na recuperação da empresa num pós-pandemia. Então é isso que eu estou tentando transmitir para vocês, tá?